palavra como é pregada lá em nós. A palavra desta tarde, ela diz assim que ela diz, olha. Lucas, capítulo de número 1, o capítulo 1 do Evangelho segundo escreveu o doutor Lucas, conforme diz aí os historiadores e estudiosos da palavra de Deus. A partir do verso 5 ele vai dizer assim: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe sorte entrar no templo do Senhor, para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso, e um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se, e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e chamarás o seu nome João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante dele o Espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Eu vou ler só até aqui, porque, na verdade, irmãos, são poucos homens na Bíblia que a gente vê Deus chamar de justo. Mas aqui a palavra de Deus vai, no primeiro ponto desta palavra aqui, já vai dizer que eles eram justos, tanto era justo Zacarias como Isabel. Ou seja, ninguém podia repreendê-los no serviço diante de Deus e na forma como eles se comportavam diante da sociedade. Quando nós observamos essa palavra aqui, nós vamos ver que este casal era diferenciado no meio de uma sociedade que, quando Jesus chegou lá, disse que era corrompida. Mas eles eram diferentes. Por quê? E olha que Jesus aqui ainda não tinha vindo. Eles ainda estavam na época da lei. Tanto que Zacarias ainda exercia aqui o sacerdócio, entendeu? Da ordem de Arão, instituído por Deus na época de Moisés. Aqui ainda estava do mesmo jeitinho. Ele fazia tudo que foi determinado por Deus a Moisés e Arão. Era isso que ele fazia aqui. Mas o que eu quero dizer com isso, irmãos? Andar em justiça diante de Deus e da sociedade.
Ai, irmão Miranda, mas Deus disse que olhou do céu à terra e não viu um justo sequer. Sim, no sentido de ser santo como Jesus. Mas quando a Bíblia fala que de justo, está dizendo que o sujeito trata as pessoas com justiça, procura andar com justiça diante de Deus e diante da sociedade que é má e corrupta. Mas ele estava lá dando exemplo como homem de Deus, sacerdote de Deus, chamado por Deus para exercer aquele ofício, e escolhido pelos seus irmãos para escolher aquele ofício. Então, não era só ele que dava exemplo, não. Era sua mulher também estava ali dando exemplo. Mas mesmo assim, mesmo sendo chamado de justo, andando diferente, sem ter de que o povo repreendê-lo, Isabel era estéril. E uma mulher estéril naquela época, irmão, era como que ela fosse excluída pela sociedade, porque não podia dar à luz um filho, e era o maior bem que um homem queria, era ter um filho, mas ela não podia lhe dar. Mas naquele tempo, naquela época, naquele dia específico, coube a Zacarias, o sacerdote do Senhor, entrar no templo. Olhe que os dias de lá, para nós que somos cristãos, não pode ser diferente não. A gente não pode fazer diferente do que Zacarias e Isabel fazia. Por quê? Porque nós somos espelho, vitrine. O povo olha para nós e quer ver a gente diferente. Porque, coisa ruim é quando passa um de nós, irmão, que alguém diz assim: isso é lá crente, isso é lá homem de Deus, isso é lá mulher de Deus, isso é um falso. É ruim, irmão. A gente ouve isso, sabe? Mas a gente ouve naquela época, irmão, também tinha. Jesus falou que tinha. Jesus chamou até de hipócrita. Quem? Olha que não foi gente pequena não, era gente grande. Entendeu? Os pastores grandão que estavam lá. Quem queria confrontar Jesus com a lei, Jesus disse: vocês são os hipócritas, são igual um sepulcro caiado. Mas Zacarias era um sacerdote diferente, era um homem de Deus, orava a Deus, buscava a presença de Deus, entendia da lei e estava agora no seu ofício sacerdotal, segundo o costume sacerdotal. Aí a Bíblia vai dizer que coube a ele entrar no templo do Senhor para oferecer o sacrifício. E quando o sacerdote entrava, ficava aquela ruma de gente, aquele magote de gente ficava lá de fora, orando, clamando a Deus. Por quê? Porque ele sabia que se o sacerdote tivesse em pecado, ele morria, não voltava, eles tinham que puxar ele. Inclusive ele entrava no tempo com o chucai na cintura, né? O chucai, eu estou falando aqui na linguagem nordestina, popular do sertão. Porque na linguagem da capital, aí o cara diz com aquele sinozinho na cintura, mas para nós é chucai mesmo, lá no interior a gente chama de chucai. E uma corda amarrada, porque se ele morresse, os cabas tinham que arrastar ele, que ninguém podia entrar no Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote, e nem no lugar santo. Então toda a multidão estava ali, observando, vendo o que era que ele estava fazendo e orando a hora do incenso. Mas quando Zacarias entra, que chega lá naquele lugar para queimar o incenso, olha o que acontece. Lhe apareceu, eita glória a Deus, ó irmão, você imagina você entrar no seu quarto hoje, você entrar num lugar dentro da igreja, num lugar isolado assim, está orando a Deus e aparecer para você um anjo do Senhor. Irmãos, que privilégio que nós deveríamos ter em ver a presença de Deus através de um anjo na nossa frente. Eita glória a Deus. Tanto que Zacarias temeu nas bases, quando ele olha que vê aquele caboclo em pé ali,
ele vai ver que não era algo natural, era algo da parte de Deus que veio agora aparecer diante dele no altar do incenso. A Bíblia vai dizer que Zacarias vendo turbou-se, ou seja, ele ficou perturbado, ficou sem saber o que fazer. Eita, glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Quando a presença de Deus chega na minha e na tua vida, verdadeiramente a gente fica atemorizado, perturbado, sem saber o que fazer e só glorificando o nome do Senhor. Aleluia. A Bíblia vai dizer que ele ficou tão perturbado que caiu temor sobre ele. E o interessante é que a Bíblia vai dizer que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Mas aí o anjo, vendo a situação dele, que ele estava ali, meio lá, meio cá, sem saber nem o que dizer, não tinha palavra, irmãos. Quando Deus chega na nossa frente, na nossa vida, às vezes você está tão ansioso para receber algo de Deus, uma palavra de Deus, que quando a palavra chega, quando Deus chega na nossa vida, a gente fica sem saber o que dizer. Não temos palavra nem para agradecer o Senhor. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, meu filho, eita, glória a Deus, não tema não. Não fique assim não, Zacarias. Quem está aqui diante de tu é um anjo do Senhor. Sabe por que eu estou aqui, Zacarias? Hoje, disse o anjo para Zacarias. E ele ali, sem saber o que fazer, olhava para um lugar, para um canto, para o outro e dizia: mas Senhor, o anjo disse: Zacarias, sabe por que eu estou aqui, meu filho? Tu não sabe não, né? Mas eu vou te dizer, Zacarias, a tua oração foi escutada por Deus. Ei, irmão, tu tá assim como Zacarias estava? Oh, Deus já ouviu a tua oração, vai ter resposta, vai ter surpresa, a promessa está de pé, se agarre com esta promessa neste dia. Deus te fez a promessa, fez? O anjo do Senhor estava dizendo a Zacarias: meu filho, a tua oração foi ouvida. Ei, irmão, a tua oração foi ouvida. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, Ele está te vendo. A Bíblia diz que os seus ouvidos estão atentos às nossas orações. Então a minha oração foi ouvida. A tua oração foi ouvida e nós só precisamos agradecer o Senhor, porque a promessa, se Ele fez, está de pé e vai se cumprir para a glória do nome dEle. Ei, Zacarias! Oh, Zacarias, Senhor, fala comigo, Senhor. Não tema não, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. Deus escutou a tua oração. Sabe por quê, irmão? Um homem como Zacarias, um sacerdote, um homem de Deus, ele clamava em todas as suas orações, certamente pedindo a Deus um filho. Senhor, abençoa minha mulher para que ela dê à luz um menino. Aí, olha o que o anjo está dizendo. A tua oração foi ouvida. Deus escutou, meu irmão, minha irmã, a tua oração. Aleluia, glória a Deus. E Zacarias certamente olhou assim e disse: mas Senhor, a véia, Isabel, véia também, como é que vai ser? Aí Deus disse: olha, sabe, Isabel, tua mulher te dará à luz um menino. Vai ser um menino, Zacarias. Eita, glória a Deus, irmão. Não tem preço a felicidade de você ouvir a voz de Deus. Quanto custa ouvir a voz de Deus? Irmão, não tem preço não. Deus falou com Zacarias. Ele fala comigo e fala contigo nesta tarde. Deus ouviu a minha e a tua oração e Ele está respondendo de acordo com a vontade dEle. Agora, interessante, irmão, que Deus, quando fala com a gente, Ele não deixa dúvida. Zacarias, já pensou se Deus tivesse assim: Zacarias, olha, Isabel vai ter um filho. Agora, tu é que vai escolher o nome dele, porque Deus não sabe e tal. Não, irmão, Deus não deixa dúvida a ninguém. Ele fez a promessa, vai se cumprir quando? No tempo dele.
Mas para que não fique dúvida, ele vai dizer tintim por tintim. E agora ele chega e diz assim: ô Zacarias, além de Isabel dá à luz um menino, vai ser um menino macho, caba macho, nordestino, vai sofrer no deserto, caba macho, nordestino, viu? Mas sabe como é que vai ser o nome dele, Zacarias? O nome dele vai ser João. Olha, Isabel era estéril, não podia ter filho. Zacarias orava, Deus ouviu sua oração. Agora chega um anjo diante dele, ele fica temeroso, com medo. Senhor, o Senhor mesmo sou eu. Vim aqui porque Deus mandou que eu viesse. Então Isabel estéril, né? Não podia ter filho. Zacarias, envergonhado pelo povo. Agora Deus se apresenta para ele através de um anjo e diz: Isabel, Zacarias, acabou teu problema. Não tem mais problema ali com relação a menino. Inclusive ele vai ter até nome. Aleluia, louvado seja Deus. Isabel não tinha menino, agora vai ter. E o menino já tem nome. Antes de nascer, foi Deus que deu o nome a ele. E quando Deus dá o nome, irmão, não tem quem mude. Se Deus deu o nome, aquilo que você tem para receber, acabou-se. Receba em nome de Jesus que vai dar certo. Eita, glória a Deus. Aí sabe o que foi que ele disse mais? Irmão, Deus não dá nada a ninguém pra gente ter dor de cabeça, não. Além do menino ter nome, Isabel, estéril, vai ter um menino, macho. Aí agora esse menino já tem nome. Mas sabe para completar o que foi que o anjo disse a ele? Ei, terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Eita, glória a Deus. A bênção completa, mas não ficou só por aí não. Ele diz assim: porque será grande diante do Senhor. Deus não estava preocupado se Zacarias ia ser grande diante dos homens, não. Ou ia ser escorraçado, maltratado e morto, não. A preocupação de Deus era fazer a alegria de Zacarias e dizer que aquele menino que ia nascer, que ia para o deserto se alimentar de gafanhoto e mel silvestre, sabe o que ele ia ser diante do Senhor? Grande. Ia dar muita alegria a seu pai e a sua mãe, para a glória do nome de Jesus. E João Batista foi tudo isso e muito mais. Inclusive Jesus disse assim, quando os caboclos discutiram lá com Jesus sobre quem ia ser o maior, aí Jesus disse: olha, não houve profeta na terra maior do que João Batista. Mas para quebrar a crista de um bocado de cara que quer ser grande aí Jesus disse: mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Tá vendo aí? Sabe por quê, irmão? Não tem grande nem pequeno no reino. Deus trata todos por igual. Mas Deus tem os seus especiais, como João Batista aqui, ó. João Batista era grande diante de Deus, embora que ele fosse pequenininho diante dos homens. Então se alegre nesta tarde, irmão. Se Deus te fez a promessa, se alegre, fique feliz. Porque se Ele fez, Ele vai cumprir a promessa. Mas não é para a tua glória não, nem para a minha glória não. A promessa será cumprida para a glória dele, para louvor e exaltação do nome de Jesus, que é quem pode todas as coisas na terra. A promessa se cumpriu. Deus fez Zacarias ficar mudo, mas no dia do nascimento de João ele falou e já disse: aqui não tem esse negócio de ninguém escolher nome não. Quem escolheu foi Deus. O nome dele será João. E o nome dele foi João Batista, o profeta que anunciou a chegada de Jesus, para a glória de Deus. E que o Senhor nos abençoe e fique ligado, porque Deus pode enviar o anjo hoje, pode mandar a palavra para você hoje e dizer que a promessa que ele fez vai se cumprir para a glória dele. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus.